Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 11 de maio. E a gente começa o SBT Rio Grande, segunda edição, com avanços no processo contra os acusados do assassinato de Ronei Faleiro Júnior. O rapaz espancado brutalmente até a morte em Charqueadas em 2015, vocês devem lembrar. Depois da nossa reportagem ontem denunciar a demora no julgamento dos acusados, que justamente foram soltos da cadeia por causa dessa morosidade, a Justiça marcou a data do júri. Finalmente, né, Gabi Lerina, boa noite. Sabe, Lu, boa noite pra ti, que você falou que todo mundo deve lembrar desse caso. Eu também lembro bem dos detalhes. Esse caso aconteceu lá em agosto de 2015. Esse jovem tinha apenas 17 anos. E a novidade é que a Corregedoria do Tribunal de Justiça ordenou que esse julgamento aconteça até o final do mês de junho, ou seja, pouco mais daqui a um mês. Olha, entre os envolvidos são 9 adultos e 6 adolescentes apontados como responsáveis pela morte desse jovem. Os menores cumpriram penas socioeducativas, mas os adultos até hoje não foram julgados e estão em liberdade desde o mês de abril. Ronei foi agredido até a morte com chutes, com socos, com garrafadas na saída de uma festa de estudantes em Charqueadas. O jovem deixava o local com um casal de amigos quando foi atacado por um grupo que se chamava Bonde da Barreta. E o motivo seria uma rixa com a cidade vizinha de São Jerônimo, onde moravam os amigos do Ronei. Eu lembro muito bem desse detalhe, dessa tragédia que todas as imprensas cobriram todo o tempo. Foram dias de muita dor para a família e de ninguém sabia o que tinha acontecido. Simplesmente esse garoto foi morto violentamente, recebeu muitos chutes, garrafadas. Foi uma grande confusão, uma grande tragédia e que agora, então, pode ter esse desfecho que vem da justiça. Né, é o que todo mundo espera, né, Gabi? A gente lembra até daquele áudio que percorreu o Brasil dos jovens que mataram o Ronei vibrando, comemorando a morte. Nossa, eu dei lá uma garrafada e tal, porque foi algo assustador o que aconteceu, né? O pai, inclusive, fez aquela coisa que todo pai responsável vai lá, busca o filho, combinou a hora, foi ali, aí o filho disse, eu vou levar um casal de amigos juntos, que na verdade eram os alvos desses agressores. E no fim, o pai, o Ronei, se viram ali em meio a essa barbaridade, essas imagens, né, das câmeras de segurança que a gente vê ali, a gente já viu várias vezes, foram agredidos, nem sabiam o que estava acontecendo. E o menino acabou morrendo. E aí, desde lá, não tem nenhuma condenação. É claro que gera uma revolta, né? E ontem, inclusive, na reportagem do Lucas, a gente disse que o Tribunal de Justiça não havia comentado o porquê do habeas corpus, né, para a soltura dos presos. E aí, depois, a gente teve acesso a esse conteúdo que dizia justamente que eles estavam soltos pela morosidade de ainda não ter ocorrido o júri e que agora, então, temos a data. Seguimos. Pois é, 2 pessoas foram denunciadas pelo desaparecimento de uma adolescente há 1 ano e 8 meses. A jovem, à época, tinha 15 anos, teria saído de casa para um churrasco e nunca mais foi vista. Letícia Torcato tinha 15 anos quando saiu de casa para encontrar amigos na Praça do Aeromóvel em Porto Alegre. Desde então, a menina nunca mais foi vista. Com histórico familiar complicado pela perda precoce do pai e disputas pela guarda, a adolescente não costumava contar aos responsáveis com quem andava. Eu acho que o que faltou para Letícia foi justamente isso, cuidado, bem de perto, bem de cima, como a gente tem que dar para um adolescente. O que era tratado como desaparecimento, agora é considerado homicídio. Mesmo sem a localização do corpo, a investigação apurou que Letícia foi assassinada. 2 pessoas que conheciam a adolescente foram acusadas do crime. O homicídio está qualificado pela torpeza vinculada a esse sentimento por parte da ré com o apoio do réu. A gente acredita que tenha sido motivado pelo fato da vítima ter tido relações com outras pessoas com as quais a ré também tinha relacionamento. A mulher está presa, mas o homem responde em liberdade.
E 10 pessoas foram presas em uma operação contra um grupo de criminosos que invadia revendas, amarrava funcionários e roubava carros na região metropolitana. O carro dos bandidos dobra a esquina e estaciona. Um deles desce, atravessa a rua e pega a arma. Ele aborda a motorista de um Renault Captur que está junto ao meio-fio. A mulher é rendida e o carro vai embora com os criminosos. Os assaltantes estão entre os 7 alvos da operação da Delegacia de Roubo de Veículos. A ação cumpriu 16 mandados em Porto Alegre e mais 6 cidades da região metropolitana. Outro bando alvo da ação atacava revendas de veículos. Foram 3 roubos entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Armados, eles entravam nas lojas de carros, amarravam os funcionários e levavam só modelos de luxo. Sempre com o mesmo modo de agir, né? Pelo menos 4 indivíduos armados adentravam o local, amarravam os funcionários e roubavam, além de carros, todos os pertences pessoais dessas vítimas, como alianças de ouro, relógios, celulares, notebook. Organizados, eles tinham até um mapa das revendas e quais carros iam levar de cada uma. Um prejuízo de R$700 mil aos empresários. Agora, atenção para esse recado. Eu tenho certeza que a saúde é uma das suas maiores preocupações. Então eu te pergunto, por que você ainda não está cuidando dela? Se a sua resposta é o preço da mensalidade e as taxas de consultas e exames, eu te convido a conhecer a IBCM. O plano de saúde da IBCM oferece o melhor custo-benefício do mercado e não tem taxas. É a mensalidade e só. Isso é saúde e tranquilidade para você. Com a IBCM, você conta com odontologia, muitas especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E tem mais uma coisinha, o valor não muda de acordo com a idade, hein? É para cuidar da saúde da família toda. Então chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E veja agora os outros destaques do Jornal de hoje. Dor no bolso. Inflação de abril é a pior para o mês desde 1996. Saiba quais produtos estão impactando mais na conta do supermercado. Atropelou e fugiu sem prestar socorro. Polícia procura motorista que provocou este acidente na fronteira. Já já os detalhes. Avanço na investigação. Novos áudios comprometem ainda mais professora suspeita de maus tratos em creche de Canoas. Próxima vez que tu botar a mão em alguma coisa que for minha, vou te cortar a mão. A reportagem é depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta ao vivo aqui no Segunda Edição para todo o estado. E olha só, novos áudios divulgados pela polícia comprometem ainda mais a professora suspeita de maus tratos em uma creche de Canoas. Veja na reportagem. Em uma das gravações, a professora ameaça cortar a mão de uma criança. Próxima vez que tu botar a mão em alguma coisa que for minha, vou te cortar a mão. Outro áudio em tom agressivo foi gravado na hora do lanche. Eu quero que tu caia tua boca e que tu coma. Esta mãe conta que a filha de 4 anos sentia medo de ir para a aula. A menina disse que a professora reclamava quando precisava amarrar os tênis da criança. A solução foi essa, eu tive que comprar um tênis sem cadarço para que minha filha não venha ser coagida na escola. E ela relatou, a prof me xinga. Em 2018, a professora investigada já havia sido demitida de uma outra escola da mesma rede por conduta inadequada, mas foi recontratada. No ano seguinte, ela passou a atuar na unidade onde foram gravados os áudios. Agora, além do crime de maus tratos, a polícia investiga se houve injúria racial por ofensas a uma criança negra. Quando uma criança identifica que a professora brigou com o colega, é porque certamente se passou do ponto que seria aceitável no sentido de reprimenda ou correção. Tá? Esse limite
Por vezes ele é tênue, mas há vezes que é muito claro que se foi ultrapassado, e neste caso, para nós, é muitíssimo claro que se ultrapassou. A escola Anjos e Marmanjos demitiu a professora e também a diretora. A instituição é conveniada com a Prefeitura de Canoas, que analisa se vai descredenciar a creche e proibir a participação em novos editais públicos. A gente já se sente com certeza culpado, porque ela deu sinais, ela avisou, a prof me xinga. Ela disse para mim, eu não quero ir para a escolinha. E a gente associou com falta de bico, porque ela chupa bico. E a gente estava tentando tirar isso na escolinha, deixar para chupar só em casa. Mas será que realmente era o bico? Pois é. Deixa eu chamar aqui o Léo Bonesso, que acompanhou essa história hoje. Oi, Léo, boa noite. Está acontecendo, inclusive, uma reunião nesse momento lá em Canoas, né? Oi, Luciane, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, acontece neste momento na sede da escolinha uma reunião com pais da Secretaria Municipal de Educação de Canoas, justamente para entender o que foi feito até agora e quais as medidas que a creche vai tomar a partir de agora. Os pais querem uma posição oficial da escola. Outra informação desta tarde é que o Ministério Público, ele notificou a creche que enviou uma lista com todos os funcionários. Como a gente percebeu nesses áudios revelados hoje, Luciane, mostra mais uma vez um tom ríspido de agressividade com os alunos e gerou ainda mais desconforto com os pais, que ficaram sabendo mais uma vez pela imprensa através destes novos áudios. Eu imagino, né, Léo? E olha, a gente também teve acesso, né, a outros casos, ou seja, não é uma situação de agora. Tem denúncias de pais lá em fevereiro, março, que levaram para a secretaria, que tiraram os alunos de lá, envolvendo a mesma professora. Essa professora estaria envolvida também com outros casos antigos. Então, assim, é muito importante, essa mãe deixa um recado, né? Fica alerta para os sinais dos seus filhos. A gente sabe que é muito difícil conseguir hoje uma vaga em creche. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu estava verificando, Léo, hoje a gente tem quase 6 mil crianças de 0 a 3 anos na fila de espera por uma creche. Então, a gente sabe que é difícil, e aí que às vezes a criança vai chegar lá com algum desconforto, alguma reclamação, mas a gente tem que ficar ligado nesses sinais, né? A criança, ela demonstra muito esses sinais. Tanto é que a gente vê que a mãe se sente super culpada, né? E isso gera traumas, né, Luciane? E outra informação importante, essa professora já havia sido demitida em 2018 de uma outra escola da mesma rede, mas foi recontratada. E no ano seguinte, em 2019, ela foi contratada para atuar nesta unidade onde foram gravados os áudios. E hoje à tarde, segundo a polícia, confirmou realmente esses áudios foram gravados por vizinhos que desde 2019 desconfiavam da conduta da professora. Tá certo, obrigada pelas informações. Ou seja, será gravado por vizinhos. Imagina o grito, né? Ou seja, o tom de voz dessa professora. E a diretora, ela acabou sendo demitida e tem toda essa mobilização. Por quê? Porque a escola, a diretora podem ser, sim, né, indiciadas por negligência. Vamos seguir, porque olha só, um carro atropelou uma mãe e filho em cima da faixa de pedestres numa cidade da fronteira oeste. A polícia procura pelo motorista que fugiu do local. Veja agora o flagrante impressionante no Giro de Notícias. O carro atingiu a mãe e filho de apenas 4 anos quando os dois atravessavam a rua no centro de Santo Ângelo. Logo depois, o motorista deixa o local sem prestar socorro. As vítimas tiveram ferimentos nas pernas e foram socorridas pelo SAMU. A polícia tenta identificar o condutor do carro. Em Panambi, flagrante de roubo a uma farmácia. O criminoso chega na porta do estabelecimento, joga uma pedra e depois empurra o vidro para invadir o local. Ele furtou R$200. Insegurança alimentar. Mais de 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pela polícia em Guaíba, na região metropolitana. 3 mercados e 2 açougues foram fiscalizados. Parte da apreensão foi doada para alimentar os animais do zoológico de Sapucaia do Sul. Os responsáveis poderão responder por delito contra as relações de consumo.
E nosso assunto agora é economia. Nós falamos ontem, né, que o preço dos produtos deve ser pressionado ainda mais por causa do aumento do diesel nas bombas. Ou seja, o que está ruim pode piorar. Pois é, a inflação do mês de abril, divulgada hoje, mostra o quão ruim está a nossa situação. Né, Gabi? Já tá complicado, pode piorar. Olha, tá difícil. Tá difícil. Tá muito ruim, Lu. Olha, a maior alta que já se registrou, de acordo com o IBGE, desde 1996 para um mês de abril. Então, já se foi com certeza aquele tempo de chegar no supermercado e encher o carrinho. Ainda mais se dentro do carrinho estiverem esses alimentos que a gente está mostrando para vocês aí, ó. Batata inglesa ficou 18% mais cara, tomate 10% mais caro, óleo, 8%. Eu fui ao supermercado hoje para a gente fazer uma reportagem que logo mais vai ao ar no SBT Brasil e vi óleo sendo vendido um litro a mais de R$20. Ou seja, minha gente tem que pesquisar. É barbaridade mesmo. A inflação do mês de abril fechou em 1,06%, conforme o IBGE, mais baixa em relação ao mês anterior, que foi de 1,62%. 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta. Os principais impactos vieram de alimentação e bebidas e dos transportes por causa da alta dos combustíveis. A exceção foi habitação, devido à queda nos preços da energia elétrica. Mas, para quem faz as compras no supermercado, os produtos estão pesando no bolso e não é de agora não, a gente já sabe. No acumulado de 12 meses, olha só, a inflação segue em 2 dígitos e já ultrapassa 12%. Nesse período, fiquem espantados a partir de agora. Produtos como cenoura, tomate e abobrinha mais que dobrou o valor. Olha só, a cenoura quase 180% a mais, tomate mais de 100%, abobrinha 103%. Nós conversamos hoje à tarde com o economista que coordena o índice de preços da Fundação Getúlio Vargas e a inflação deve ficar acima dos 8% esse ano. Vamos ver. A inflação acelerou um pouco, mas o espalhamento da inflação foi maior, atingiu 78% dos produtos e serviços que as famílias compram. E daqui para frente, a tendência é que a inflação desacelere. Ela vai desacelerar de maneira mais lenta do que nós gostaríamos. E ela não vai na direção da meta de inflação. Se está ruim no Brasil inteiro, região metropolitana de Porto Alegre, a média é ainda mais alta, 1,13%. E os produtos com maior alta aqui no estado foram tomate, batata inglesa, farinha de trigo, óleo de soja, pão francês, o nosso pãozinho cada vez mais caro, né, Lu? Feijão preto e as carnes, ou seja, tá complicada a situação. Conversei com muitos consumidores hoje, Lu, todo mundo tendo que fazer aquela busca nas feiras, em vários supermercados, levando, canetinha para anotar tudo. Se não tá num dia bom, aproveita o dia da oferta, tem que correr atrás, porque realmente a impressão que a gente tem, e não é só impressão não, né? É total verdade que o dinheiro faz assim, simplesmente some, tá completamente sem valor. Qualquer comprinha não sai por menos de R$100. Tá tudo muito caro, então, ou seja, não tem outra solução e tá aí o resultado, a inflação de mais de 1% nesse mês de abril, né? Tá certo, obrigada, Gabi, pelas informações. E quem sofre, infelizmente, né, são as famílias de baixa renda que dependem muito dos alimentos, né, que comprometem boa parte do orçamento com alimentos. Na verdade, todo mundo precisa de alimentos, mas as famílias de baixa renda comprometem boa parte do orçamento com os alimentos que estão cada vez mais caros. Vamos falar de esporte? Porque é hora de falar das novidades da dupla Grenal. Muitas novidades, por sinal, né? Só que fora dos gramados. Do lado colorado, expectativa para um retorno. E no Grêmio, Ferreira passou por cirurgia hoje para tratar uma hérnia na virilha. Matheus Schenck. Começando pelo Ferreira, o prazo para voltar é incerto. Mas, por exemplo, o Alan Patrick, do Inter, passou pelo mesmo procedimento e ficou cerca de 2 meses parado. Falando em Inter, Thiago Galhardo, hein? Volta ou não? Ontem ele deu até passe para gol pelo Celta de Vigo contra o Barcelona. Mas ele falou numa entrevista que, em 1º de julho, estará no Beira-Rio para cumprir os últimos 6 meses de contrato no Inter. Ou rescindir esse contrato. Não se sabe ainda.
O Inter também pensa na zaga. Para o jogo de sábado contra o Corinthians, Moledo e Kaique Rocha estão no departamento médico. Bruno Mendes está fora por questão contratual e Vitão e Mercado farão a dupla titular. Moisés vem treinando por ali e é opção emergencial. E a dupla Grenal, que às vezes parece mais plantão médico. Mas a gente volta amanhã para tentar falar mais de futebol. E a chuva deu uma trégua aqui no estado, na maioria das regiões, mas o frio pode aparecer com mais intensidade. Como é que será que fica o tempo aí nos próximos dias, hein, Léo? Você que está aí na rua, eu sei que já deu uma baixada na temperatura também, né? Já baixou um pouco a temperatura, 17 graus aqui na capital neste momento, mas para amanhã a previsão vai ser perfeita para lavar a roupa, limpar a casa, porque vai ter o predomínio do sol e a chamada amplitude térmica, que quer dizer, começa o dia com temperatura baixa, vai subindo à tarde. Nas regiões da Serra e metade norte, a mínima de entre 5 e 10 graus. À tarde deve chegar em 20 graus em boa parte do estado. Na sexta-feira, Lu, vem o frio. Hora de colocar o casaco. E no domingo, no sábado e domingo, para deixar todo mundo em casa assistindo ao SBT, o que vai acontecer? Vem a chuva e novamente a temperatura fica baixa ali, ou seja, vai dar para puxar aquele cobertor, usar uma mantinha a partir de sexta-feira. Tá certo, obrigada pelas informações, Léo. E olha só, começa amanhã o Festival Palco Giratório em Porto Alegre, que volta de forma presencial depois de 2 anos. São mais de 40 peças em diferentes salas de teatro aqui da capital e região metropolitana. Os ingressos têm valores a partir de R$15, além de atividades gratuitas em espaços públicos, como o Parque Farroupilha. Toda a programação você acessa neste site. Tchau, tchau!